Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e hoje nós gostaríamos de falar a respeito da verdadeira Igreja de Cristo. No programa de hoje eu gostaria de falar diretamente com as crianças e adolescentes que estão na catequese. Por quê? Porque o programa de hoje é fruto de uma palestra que eu dei na minha paróquia. Primeiro eu dei a palestra para os crismandos, vi que o pessoal gostou, que entendeu bem. Depois me convidaram para fazer a palestra para as crianças da primeira comunhão. Também elas entenderam. Eu disse, olha, se alimentou, aos catequizandos da minha paróquia, eu acho que deve fazer bem para os outros catequizandos desse mundo afora. Então vamos falar sobre a igreja. Veja, me pediram para explicar para as crianças o que é a igreja. E a primeira coisa que a gente tem que transmitir, que você tem que entender, é que igreja é uma realidade ligada a Jesus. É muito importante isso aqui. Por quê? Porque, veja só, a ideia que a gente tem é que igreja é uma espécie de marca, Ou seja, é uma placa. Tem a igreja de tal nome, outra igreja com tal nome, e entre essas várias igrejas com denominações, placas, existe a Igreja Católica. Então, a diferença entre a Igreja Católica e as outras igrejas seria somente uma diferença, assim, pequena, Mas qual é a diferença mesmo? Por que é que a Igreja Católica é tão diferente das outras igrejas cristãs? Então aqui a gente tem que entender olhando desde o início. Veja só, vamos lá atrás. Vamos lá no Antigo Testamento. Veja, Deus criou o mundo, mas aí o homem pecou. E quando o homem pecou, Deus quis salvar o homem, quis convidar o homem a ser amigo dele e ir para o céu. Agora, como que ele ia fazer isso? Com a humanidade que estava toda cheia de egoísmo, de violência, tão afastada de Deus. Bom, Deus então escolheu um povo para que lá na frente, no futuro, o filho dele viesse nesse mundo, Jesus, e nascesse desse povo. Então veja só, já existia antes de Jesus, antes de existir igreja, já existia o povo de Deus. Veja, o povo de Deus não foi iniciado por Jesus. O povo de Deus foi iniciado pelo próprio Deus, Pai, que convidou Abraão, disse, olha, sai da tua terra que eu vou fazer um grande povo de você. Aí Abraão teve um filho, Isaac teve um filho, Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó é que deram origem ao povo de Deus. Porque aí o povo de Deus estava dividido em 12 tribos. Eram 12 filhos, e isso é importante. 12 filhos, 12 tribos. Pronto. Se você quer ser parte do povo de Deus, agora você precisa fazer parte de uma dessas tribos. Como é que faz? Como é que eu faço para fazer parte dessa tribo? Não faz. Você tem que nascer. Ou seja, é uma questão de raça, de sangue. Ou você nasce de um pai e de uma mãe que faz parte daquela tribo, ou então você nunca vai fazer parte daquele povo de Deus lá do Antigo Testamento. É uma questão de nascer. É uma questão de sangue, de herança. Então, veja, no Antigo Testamento, antes de Jesus, para você ser parte do povo de Deus, você precisava nascer de uma raça. A raça judaica. Tinha que nascer numa dessas 12 tribos que nasceram dos 12 filhos de Jacó. Então é por isso que você nunca vai ver um judeu, por exemplo, pregando nas ruas.
Nunca um judeu vai bater na porta da sua casa e dizer: dá licença, dona, olha, eu sou judeu e eu gostaria de pregar para a senhora se converter e a senhora se tornar parte do povo judeu. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque para ser judeu, você precisa nascer. Então veja só, Jesus nasceu desse povo, né? Das várias tribos, eram 12 tribos, havia uma tribo que é a tribo de Judá. Dessa tribo de Judá veio o rei Davi e da descendência do rei Davi veio Jesus. Tá bom, então entendeu? Olha só, para ser parte do povo de Deus, 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Pronto, 12 tribos. Aí veio Jesus. Bom, quando veio Jesus, tudo aquilo que tinha sido feito até então era para preparar a vinda de Jesus. Então tinha 12 tribos, essa descendência toda, veio Jesus. Quando Jesus veio, aí Jesus disse: bom, agora nós precisamos reformar o povo de Deus. O que é que ele fez? Jesus começou a pregar. E a coisa então importante agora não era mais o sangue, era a fé. Jesus pregava e a pessoa convertia. Aí Jesus pregava, o outro se convertia. Aí todo mundo ia acreditando. Jesus fazia um milagre, a pessoa acreditava. Eu creio. Não, Jesus perguntava: tu crês? Crês nisso? Ele: creio. E aí, crê e serás salvo. Então, através da fé, as pessoas começaram a crer. Como é que chama aquela pessoa, lá na Bíblia, no Novo Testamento, como é que chama aquela pessoa que crê em Jesus? São chamados discípulos, né? Discípulos são os seguidores de Jesus que tiveram fé. Então, você vê toda hora, né? Jesus pregando, tem uma multidão. Mas naquela multidão tem um grupo especial. São os discípulos, aqueles que têm fé. É nós. Ou seja, nós somos os que cremos em Jesus, os seguidores de Jesus. Até aqui, tudo isso que eu falei para você, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica está tudo igual. Tranquilo. Eles também acreditam que no Antigo Testamento tinha 12 tribos, também acreditam que Jesus nasceu dessas 12 tribos e que depois ele começou a pregar o Evangelho e as pessoas começaram a se converter e acreditar. Mas aí vem um problema. Aqui começam as diferenças. Não tinha só discípulo. No meio daqueles discípulos, centenas de discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos. O que é que Jesus estava fazendo quando ele escolheu os 12 apóstolos? Ele estava reformando o povo de Deus. A coisa era evidente. Jacó teve 12 filhos, 12 homens. Jesus vai e escolhe 12 homens. E com aqueles 12 homens, Jesus agora vai reformar o povo de Deus. Agora vamos sair daquela coisa de para ser membro do povo de Deus, eu preciso ser daquela raça. Não. Agora, para ser membro do povo de Deus, você precisa ser daquela fé. Da fé de quem? Dos 12 apóstolos. Então, o fundamento da igreja são os 12 apóstolos. E Jesus, então, escolheu esses 12 e deu a eles poderes especiais. É aqui que vem a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica, ela começou com um padre. Foi um padre chamado Martinho Lutero, Frei Martinho Lutero. Esse padre, ele se revoltou, porque ele viu que o povo de Deus, né, a igreja, tinha 2 grupos. O grupo dos discípulos e o grupo dos padres, bispos, papa, esse grupo aqui que tinha poder. Ele se revoltou. Ele disse: não pode ser assim, tem que ser todo mundo igual. E ele então
pôs a igreja de cabeça para baixo para fazer todo mundo ficar igual. Mas veja que ele estava fazendo uma coisa que não foi o que Jesus fez. Jesus, ele fez o povo de Deus, o novo povo de Deus, tinha 2 grupos. Tinha os discípulos e tinha os apóstolos. Na última ceia, Jesus se reuniu com seus 12 apóstolos com portas fechadas. Ninguém mais entrou na última ceia, só aqueles 12. Nem Nossa Senhora, mãe de Jesus, Maria Santíssima, entrou na última ceia. Lá no andar de cima do cenáculo, na última ceia, Jesus se fechou com os 12 apóstolos, porque ali ele ia começar o novo povo de Deus de um jeito bem diferente. O povo de Deus, lá do Antigo Testamento, foi resgatado na ceia pascal. Jesus celebrou aqui a ceia pascal com aqueles 12 e aí ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Aí ele pegou o vinho e disse: isto é meu sangue. Gente, isso não existia. Isso foi Jesus quem inventou. Pegou o pão, isso é meu corpo. Pegou o vinho, isso é meu sangue. E disse para os 12 que estavam ali: fazei isto em memória de mim. Ele estava ali ordenando os 12 apóstolos. Ele estava dando a eles o poder. E é aqui que está a diferença enorme. É um abismo de diferença entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Por quê? Porque nós cremos que os padres, que são os continuadores dos apóstolos, nós cremos que os padres têm o poder de pegar aquele pão e dizer: isso é meu corpo. E de fato, se torna o corpo de Cristo. E pegar aquele vinho e dizer: isso é meu sangue. E de fato, se torna o sangue de Cristo. Os evangélicos não acreditam nisso. Os evangélicos, os protestantes, eles acreditam que é todo mundo igual. Todo mundo igual. Não, padre, não é todo mundo igual. Eu vi lá na igreja evangélica lá do meu vizinho, lá eles têm pastor. Sim, mas o pastor, os evangélicos não acreditam que o pastor tem um poder especial. Eles não acreditam que o pastor tem o poder de fazer o pão se tornar corpo e o vinho se tornar sangue. Eles não acreditam nisso. Um pastor é um discípulo qualquer. O mesmo poder que tem um discípulo tem um pastor. Nós católicos não. Nós acreditamos que os padres têm um poder especial. Por quê? Porque Jesus, quando fez a reforma do povo de Deus, olha só, porque aqui é outra coisa importante. Jesus não fundou a igreja. Jesus não precisava fundar a igreja, o povo de Deus já existia. O que Jesus fez é que ele reformou o povo de Deus. O povo de Deus antes eram 12 tribos do mesmo sangue. Agora, o povo de Deus parte dos 12 apóstolos com a mesma fé. Aqueles 12 apóstolos, então, lá no cenáculo, eles receberam o poder de fazer o pão ser o corpo e o vinho ser o sangue. Os evangélicos não acreditam nisso. Mas espera lá, padre, me diz uma coisa, tudo bem, eu entendi que os apóstolos receberam esse poder, mas e o senhor, padre Paulo, como que o senhor recebeu esse poder? Ah, bom, eu recebi através dos apóstolos. Como? Eu fui ordenado por um bispo. O bispo que me ordenou chama-se São João Paulo II, Papa João Paulo II. Ele foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado
por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo. Aí você vai indo para trás, até chegar 2000 anos atrás, você vai chegar num dos apóstolos. Então olha só, Jesus na última ceia deu o poder para o apóstolo. O apóstolo ordenou um bispo, que ordenou outro, que ordenou outro, que ordenou outro, chegou até no ano de 2017. Se hoje, no dia de hoje, tiver um bispo em algum lugar do mundo que está ordenando um padre, ele está colocando a mão dele na cabeça do padre e dando a esse padre o poder que ele recebeu de Deus, mas não recebeu diretamente de Deus assim. Não, ele recebeu de Deus pela sucessão apostólica. Claro que vem, é Deus que faz o bispo na hora, claro, o poder vem direto de Deus, mas se não tivesse essa corrente de 2000 anos, o bispo não tinha poder. Então o que acontece? O pobre do padre Martinho Lutero, ele tinha sido ordenado. Ele tinha esse poder. Mas ele se revoltou. Por quê? Porque ele viu que tinha padre com pecados graves, tinha bispo com pecados graves, tinha papas com pecados graves. Ele disse, não, esse povo aí não pode ter poder especial. Imagina, um bando de pecador sem vergonha desse vai ter poder especial. Mas é essa a fé católica. Nós católicos cremos que um padre pode ser pecador como ele for, se ele, na missa, disser isso é o meu corpo, isto é meu sangue, acontece o sacramento. Mas não para por aí a história. Continua. Jesus depois saiu de lá, da última ceia, com os apóstolos, e aí ele depois foi preso, morreu na cruz. Com a cruz, ele nos salvou, porque com o sangue dele nós fomos perdoados os nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para quem? Você vai dizer, para os 12. Errado. Ele apareceu para os 11. Porque não eram mais 12. Porque Judas morreu. Então eram 11. Ele apareceu para os 11 e soprou sobre eles assim, e disse, recebei o Espírito Santo. Ele disse assim, vocês recebam o Espírito Santo, porque aqueles que vocês perdoarem o pecado, vai ser perdoado. Quem você não perdoar o pecado, não vai ser perdoado. Então olha que poder especial Jesus deu para os 12. Que eram 11 na hora, mas depois veio mais o Matias, para completar os 12 outra vez, e depois, ao longo dos séculos, são centenas, são milhares de sucessores destes 12 que têm o poder de perdoar os pecados. Olha que poder que os padres têm. Então, por isso que a Igreja Católica é tão especial. Porque enquanto as outras denominações evangélicas, elas acham que só existem discípulos, a Igreja Católica diz, não. Existem discípulos e existem apóstolos. E estes 12, com seus sucessores, têm um poder que os simples discípulos não têm. Então é por isso que você pode ir numa catedral evangélica protestante, né? Desde, sei lá, entra numa igreja, como eu já fiz visita como turista, você vai lá em Genebra, uma catedral gótica, né? Protestante, com vitrais, toda de pedra, riquíssima, etc e tal. Sabe o que é que tem lá dentro? Parede. Se você pegar uma igreja protestante evangélica mais moderna, sei lá, com ar-condicionado, com cara de shopping center, super especial, isso e aquilo, banco confortável,
milhares de recursos de som, caixas de som maravilhosas, isso e aquilo. Se você vai lá dentro daquela igreja evangélica, sabe o que tem lá? Parede. Se você for numa igrejinha católica, a mais simplesinha, aquela de tijolinho de 4 paredes assim, aquela sede paroquial bem simplesinha, sem ar-condicionado, quente, com ventilador. Sabe o que é que tem lá dentro? Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado no sacrário, Ele presente na Eucaristia. É um abismo de diferença. Nós temos Jesus no sacrário. E é Ele de verdade. Não é brincadeira. Não é um faz de conta. É Ele, vivo. E a gente pode falar com Ele. E a gente pode se alimentar da força dEle, recebendo a comunhão. Gente, me desculpa, mas se tem uma coisa que eu não entendo, não entra na minha cabeça, é o que leva uma pessoa a deixar de ser católico para ser evangélico. Veja, eu quero que vocês entendam aqui, eu não estou fazendo um discurso de ódio contra os evangélicos. Eu não tenho ódio nenhum contra os evangélicos, eu tenho pena. Eu tenho pena porque, coitados, eles não têm Jesus no sacramento, eles não têm o sacrário, eles não têm Jesus na Eucaristia. Mas, padre, eles celebram a ceia. Sim, mas eles celebram a ceia com pão e suco de uva. E eles não acreditam que aquele é Jesus de verdade. Mas como que não acredita, padre? Ué, não acredita. Porque se acreditasse, não tratava daquele jeito. Eles pegam lá o suco de uva e distribuem nos copinhos plásticos de cafezinho, né? Depois sobrou, joga tudo no lixo. Eles não acreditam que é Jesus de verdade. E sabe por quê? Porque de fato não é Jesus de verdade. Porque para eles não têm poder, eles não têm padre. Não tem aquele padre que foi ordenado, que recebeu o poder do bispo, que recebeu de outro bispo, que recebeu de outro bispo, que recebeu de outro bispo, que chegou no apóstolo, chegou em Jesus. Eles não têm isso, eles jogaram fora. Que pena que eles jogaram fora. Que triste que eles jogaram fora. Não somente, eles não têm a confissão. Você já pensou? Coitado do evangélico, na hora que ele vai morrer, ele tem que se virar nos 30 para fazer um ato de contrição perfeito e pedir perdão a Deus dos seus pecados. Eles não têm um padre lá para dizer, eu te perdoo, eu te absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Meu Deus! Que pena, que dó. Eu tenho pena. Não é um discurso de ódio. Vejam, nós, católicos, cremos, faz 2000 anos que a gente crê nisso, que são 7 sacramentos. Quais são os 7 sacramentos? Vamos lá, pessoal da catequese, hein? Tem que saber o sacramento de cor, hein? Olha lá, eu quero na ordem, os 7 sacramentos. Primeiro, batismo. Segundo, confirmação ou crisma. Terceiro, Eucaristia. Esses 3 primeiros são chamados sacramentos de iniciação cristã, tá? Porque são os sacramentos que iniciam a gente na vida de cristão. Batismo, confirmação e Eucaristia. Aí, tem 2 sacramentos que é para a saúde espiritual, que é a confissão, também chamada de penitência, reconciliação, tem vários nomes, mas a gente conhece mais como confissão, né? E a unção dos enfermos, que são 2 sacramentos da saúde espiritual, né? Confissão e unção dos enfermos, deu 5. E tem os 2 sacramentos do estado de vida, que é a ordem e o matrimônio. A ordem que os padres e bispos e diáconos recebem e o matrimônio, para aquelas pessoas que, né, têm a vocação de se casar. 7 sacramentos. Agora, pensa bem, desses 7 sacramentos, 3 a gente só recebe uma vez na vida. Quais são os 3 sacramentos que a gente só recebe uma vez na vida? É o batismo, a confirmação e a ordem.
Por quê? Porque eles deixam uma marca na alma da pessoa. Você é batizado? Muito bem. Tem uma marca do amor de Deus na sua alma, através do batismo. E se você for fiel ao seu batismo, lá no céu, essa marca que está na sua alma vai ser para você uma fonte de alegria. Porque você vai para o céu com essa marca, você vai para o céu batizado. Mas se você for para o inferno, essa marca vai ser uma fonte de tormento. Antes você não tivesse sido batizado. Porque ir para o inferno batizado é pior. Confirmação, também a crisma. Você é crismado? Que alegria! A sua alma recebeu uma marca do amor do Espírito Santo. No céu, essa marca, que não sai nunca, vai ser uma fonte de alegria. Mas que miséria se você for para o inferno crismado, hein? Vai ser um tormento. Se você é diácono, padre ou bispo, pela sua ordenação você tem uma marca na sua alma, que é fonte de alegria. Uma alegria tão grande. Ter sido escolhido por Jesus para continuar esse poder dos apóstolos. Se você é padre e você for para o céu, que alegria essa marca vai te dar. Mas se você perder sua alma como padre no inferno, que tormento. São 3 sacramentos. 3 lindos sacramentos que se recebem uma vez só na vida. Batismo, confirmação e ordem. Agora, outros 2 sacramentos a gente recebe raramente. O matrimônio. Padre, mas o matrimônio não é só uma vez na vida? Não. Se você ficar viúvo, você pode receber outra vez. Ah, padre, mas tem também a nulidade, né? Aí você recebe uma segunda vez. Não. Com a nulidade você não recebe a segunda vez. Com a nulidade você recebe a primeira vez, porque a primeira não valeu, você nunca recebeu. O casamento foi só aparência. A igreja declara que aquele casamento nunca existiu. Que você é solteirinho da Silva. Isso é que é nulidade. Presta atenção. Não existe divórcio na igreja católica. O casamento ou valeu ou não valeu. Se valeu, é até a morte. Se valeu, é até que a morte o separe. Não tem esse negócio, não. Agora, se não valeu, bom. Aí, você pode casar pela primeira vez. Valendo. Ou você pode casar uma segunda vez. É a única hipótese de casar uma segunda vez. Se você ficar viúvo ou ficar viúva. Porque aí até que a morte o separe. Bom. E tem a unção dos enfermos, que você também recebe raramente, só quando fica com uma doença mais séria, né? Se adoecer outra vez, recebe outra vez. Então vejam só, desses 7 sacramentos, tem 5 que a gente quase nunca recebe. 3 é uma vez só e 2 é raramente. Sobrou 2. Quais são os 2? Confissão e comunhão. E esses são o nosso caminho de santificação. Nós, católicos, a nossa vida de católico se distingue por confessar e comungar, confessar e comungar, confessar, comungar, confessar, comungar, confessar, comungar. E é isso que vai fazendo a gente crescer na santidade. Confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão. Por isso que é tão importante. A gente está numa situação regular, a gente está vivendo, né, conforme a graça de Deus. E aí, vocês vejam, mas como que tem confissão e comunhão? Tem confissão, porque Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Tem comunhão, porque Jesus deu aos apóstolos o poder de celebrar a missa. Então quer dizer que se não tiver padre, gente, não tem igreja. A igreja de Cristo some do mapa. Por quê? Porque veja, quando Jesus morreu, foi um soldado lá, pegou uma lança
e fez um furo no peito dele. Pá! E quando ele furou, saiu de lá sangue e água. O sangue, que é a Eucaristia. A água, que é o perdão dos pecados pelo batismo, pela confissão. Sangue e água. Do peito de Cristo jorraram os sacramentos. Antes não existia sacramento. Com Jesus inicia o tempo dos sacramentos. No Antigo Testamento não tinha sacramento. Quando Jesus voltar lá no último dia, também não vai ter mais sacramento, porque quando vier o céu, lá no céu não tem sacramento. Nós estamos agora no tempo da igreja. O tempo da igreja é o tempo dos sacramentos. Que a gente pode celebrar esses 7 sacramentos, especialmente esses 2, confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão. E aí você tem que entender que a gente não teria isso se não tivéssemos os padres. Por isso todo católico reza para que a gente não deixe de ter padre. Jesus mesmo pediu, a messe é grande, os operários são poucos, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários. Então a gente tem muito carinho com os sacerdotes. Quando a gente vê um sacerdote, nós católicos, sabe o que a gente faz? A gente beija a mão dele. E por que a gente beija a mão do padre? Porque quando o padre foi ordenado, ele recebeu o poder, o bispo passou um óleo santo na mão dele, porque é com aquela mão que o padre vai tocar na Eucaristia. É com aquela mão que o padre vai perdoar os pecados. Então, quando um católico encontra o sacerdote e beija a mão do padre, ele está dizendo está fazendo um ato de fé. Está dizendo assim: eu creio. Eu creio que você tem um poder que vem do ressuscitado. E eu creio que beijando a sua mão é como se eu estivesse beijando as chagas do ressuscitado. Essa é a nossa fé. Por isso os padres são muito importantes. E é por isso que um padre que vive em pecado é uma tragédia. É como se a gente amarrasse Jesus num saco de lixo, todo sujo. Um padre não deveria viver em pecado. Deveria sempre se confessar e viver na pureza do seu coração. Então, veja só, nós, católicos, cremos no sacerdócio. E o primeiro dever de um padre, a primeira coisa que um padre precisa fazer é crer no seu mistério. O padre precisa crer naquilo que ele é. Por que você acha que eu uso batina? Eu uso batina por quê? Porque é chique, é bonitão, né? Não, eu uso batina porque eu quero lembrar para mim quem eu sou. Eu quero lembrar para mim o meu mistério. Eu quero lembrar para mim que eu recebi um poder que as outras pessoas não têm. Eu preciso crer no que eu sou. Sabe por quê? Porque teve um padre que deixou de crer naquilo que ele era. O nome dele é Martinho Lutero. Olha a tragédia que deu. Olha que tragédia quando um padre deixa de acreditar naquilo que ele é. Martinho Lutero deixou de acreditar no poder que ele tinha. E nunca mais celebrou missa. E nunca mais perdoou os pecados de ninguém. Porque ele achava que ele era só um batizado igual aos outros. Então veja só. A Igreja de Cristo está onde está o poder dos apóstolos de Cristo. Jesus escolheu 12. E escolheu 12 para lhes dar poder. E deu a eles um poder, fazei isto em memória de mim. Deu o poder de celebrar a missa. E deu a eles um poder,
Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Deu o poder de perdoar os pecados. Confissão, comunhão. Olha que beleza. Ali está a Igreja de Cristo. É verdade que os evangélicos, eles têm a palavra de Deus. Mas, por causa da revolta de Lutero, eles jogaram fora, praticamente jogaram fora os sacramentos. Porque até os poucos sacramentos que eles acham que tem, tipo o batismo, eles não acham que o batismo faz nada. Tanto que, por exemplo, a maior parte das igrejas evangélicas não tem pressa nenhuma de batizar ninguém. Porque para eles o batismo, o importante é crer, o batismo não faz nada. Então veja que diferença enorme. Que diferença enorme que existe entre a Igreja de Jesus, a Igreja que Jesus deixou nesse mundo, e esse grupo de pessoas que ama Jesus. Eu não estou dizendo que os evangélicos não amam Jesus. Mas não crê no que Jesus fez, que foi escolher esses 12 para reformar o seu povo. Se no Antigo Testamento tinha 12 apóstolos, 12 filhos de Jacó, no Novo Testamento tem os 12 apóstolos. Se no Antigo Testamento o povo de Deus era feito pela transmissão de sangue hereditária, de pai para filho, no Novo Testamento é pela transmissão da fé. E com o poder que Jesus deu aos apóstolos. Porque a gente é membro do corpo de Cristo, que a gente recebe quando comunga. A gente se torna membro quando é batizado, água, e alimenta isso quando comunga, sangue. Essa é a Igreja de Jesus. Que alegria ser parte dessa igreja. Que alegria poder receber esses sacramentos. Que gratidão. Agora eu quero dizer uma última palavra para concluir essa minha aula de catequese e dar um intervalozinho para a gente conversar e responder as perguntas de vocês. Quero dizer uma última coisa. Eu não estou fazendo esta aula, né, contra os evangélicos. Eu estou fazendo esta aula para explicar para crianças e jovens de catequese por que nós somos católicos. E qual é a verdadeira Igreja de Cristo. O conteúdo desta aula está nos documentos da Igreja e esse conteúdo dos documentos da Igreja está contido especialmente num documento maravilhoso assinado pelo cardeal Joseph Ratzinger e aprovado pelo Papa João Paulo II, chamado Dominus Jesus. Então, o que eu estou explicando aqui, eu estou explicando de forma bem simplesinha aquilo que é simplesmente o conteúdo do magistério da Igreja. Então, que alegria ser católico. Explicar para os católicos quem nós somos. Essa é a finalidade deste programa, dessa aulinha de catequese. E dar aos pais a possibilidade de explicar isso aos seus filhos. Nós voltamos então para bater um papo a respeito daquilo que são as possíveis dúvidas que você tenha do conteúdo desta aula. Começamos com o Bernardo. Caro padre, por que hoje na maioria das igrejas os sacrários que guardam o centro da nossa fé são retirados e permanecem apenas as mesas? Veja, Bernardo, é o seguinte, eu sei explicar bem isso daqui porque isso daqui é uma coisa que eu também tive que mudar de opinião, porque acontece o seguinte, o Papa Bento XVI, já desde a época que ele era cardeal, mas depois de Papa, ele pediu, né, que os sacrários
voltassem para o centro, né? Que a presença de Jesus fosse o centro das nossas igrejas. Mas havia uma outra opinião. E é uma opinião que era fundamentada na prática daquilo que a igreja fez durante 1000 anos, os primeiros 1000 anos, o primeiro milênio. No primeiro milênio, não é? A igreja, quando ela celebrava a Eucaristia, não queria que o sacrário estivesse lá. Por quê? Porque o padre, ele ia celebrar a Eucaristia e, portanto, ele ia consagrar o pão e o vinho. E, portanto, no altar, que estava ali no centro, iria acontecer a presença, né, do corpo e sangue de Jesus. Então, essa duplicidade, ou seja, Jesus está ali no altar, Jesus está ali no sacrário, né, isso daí era uma coisa que muitos liturgistas, seguindo a prática da igreja durante o primeiro milênio, acharam que era melhor não colocar no centro. Mas o que acontece é o seguinte, isso foi uma coisa que... Então, vamos explicar assim, cronologicamente. No primeiro milênio, Jesus, no sacrário, era guardado numa capela chamada Capela do Santíssimo, uma capela lateral, né? E isso, inclusive, por exemplo, você vai lá em São Pedro, a Basílica de São Pedro, Jesus não está no altar principal, Jesus está na capela lateral, lá a Capela do Santíssimo. E assim foi durante séculos e séculos e séculos. Acontece o seguinte, que aos poucos a igreja começou a ver que era melhor colocar Jesus no altar central, porque isso dava oportunidade do fiel que assim que entrasse na igreja, adorar Jesus. E essa prática foi aumentando cada vez mais, principalmente depois da Reforma Protestante, porque já que os protestantes negavam a presença de Jesus, ficava bom para reforçar a fé dos católicos que Jesus estivesse lá no centro, no sacrário. Mas aí, de uns 50 anos para cá, depois da Reforma Litúrgica do Vaticano II, né, alguns liturgistas, e eu era um deles, né, achavam que, não, vamos voltar às raízes, vamos voltar às fontes, ao primeiro milênio. E no primeiro milênio tinha a Capela do Santíssimo, então vamos pôr lá na Capela do Santíssimo. Só que a consequência disso é que a gente vê agora algumas paróquias e alguns lugares onde o povo vai perdendo a fé. O povo perde a fé na presença de Jesus no sacrário, passa na frente do sacrário como se passasse na frente do nada. Não faz genuflexão, né? Quando recebe a comunhão, recebe com irreverência. Então o Papa Bento XVI viu que isso daí o remédio estava tendo efeitos colaterais muito ruins e pediu que as pessoas começassem a voltar atrás e colocassem de novo o sacrário no centro. E aí eu vi que o Papa Bento XVI tinha razão e mudei de ideia. Eu que era partidário, por exemplo, eu fiz a reforma da capela do seminário, lá onde eu fui reitor durante 15 anos, o sacrário não está no centro. O sacrário está na capelinha do Santíssimo. Hoje, eu me penitencio, me arrependo de ter feito aquilo. Porque tirou a centralidade do sacrário. Graças a Deus, os seminaristas têm a centralidade de Jesus, porque tem adoração todos os dias, etc. Mas a adoração no ostensório, né? No altar central. Mas, assim, são essas coisas que a gente quer fazer. O bem termina fazendo uma coisa que... Então, na verdade, Bernardo, é uma coisa que aconteceu. Tenha paciência, que a gente, aos poucos, a igreja vai retomando aquela prática. O Helder. Padre Paulo, sua bênção. Como fazer hoje em dia quando não há mais o costume de beijar as mãos do sacerdote? É difícil saber quando beijar ou não. Há problema em não beijar? Não, Helder, não há problema nenhum em não beijar. É só um ato piedoso, não é? Um ato de devoção. Eu me lembro, uma vez, não vá fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu conto as coisas, o povo depois quer imitar, né? Eu me lembro que teve um amigo meu que foi feito bispo, né? Eu conheci quando ele era padre, eu era seminarista e ele era padre. Aí ele foi ordenado bispo. Quando ele foi ordenado bispo, eu encontrei ele pela primeira vez, aí eu quis beijar o anel dele, né? O padre a gente beija a mão, o bispo a gente beija o anel,
Por quê? Porque o anel do bispo simboliza o casamento dele com a igreja. Ele é o Cristo esposo. Com a sua fidelidade, é um anel de fidelidade à igreja. Eu quis beijar o anel dele. Quando eu me inclinei para beijar o anel, isso é um detalhe interessante, que eu ensino para as crianças da catequese. Quando você vai beijar a mão de um padre ou de um bispo, você que tem que se inclinar. Não é você pegar a mão do padre e do bispo e levar para sua boca lá em cima. Tá? Não, é você que tem que se inclinar porque é um ato de reverência. Tá bom? Então, né, pega a mão do padre lá embaixo e traz para a boca. Não, é você quem vai lá e se abaixa. Bom, aí eu me inclinei para beijar a mão desse amigo que era bispo e ele, num gesto de humildade, puxou a mão. Eu, como tinha intimidade, novamente, eu vou dizer, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, hein? Eu fiz isso porque eu tinha intimidade com ele. Ele puxou a mão, eu cheguei e disse, mas você é muito metido à besta. Você acha que eu estou beijando a sua mão por causa de você? Eu estou beijando a sua mão porque eu creio. Dá aqui a mão. Pum, e beijei. Mas isso é porque eu tinha intimidade. Hoje em dia, nem todos os sacerdotes receberam essa formação. Alguns deles receberam a instrução no seminário de que eles têm que ser humildes, não pode deixar o povo beijar a mão, etc e tal. Eu discordo. Mas a gente não tem que criar briga. Então, você vai conhecer o padre da sua paróquia e ver se ele gosta que beije ou não gosta que beije. Não é? Mas obrigatório não é, tá bom? Luzia Aparecida. Padre, sua bênção. É correto dizer que Jesus fundou a religião católica, tendo em vista que ele disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Luzia, é correto dizer que Jesus fundou a igreja. E essa igreja é a Igreja Católica. Tá? A gente não usa a palavra religião católica. Tá? A gente usa a palavra igreja. Exatamente por essa frase que você acaba de citar. Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá? Então, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus fez isso. Mas é importante lembrar que esta igreja, né, a palavra igreja quer dizer assembleia, já existia antes, no Antigo Testamento, uma assembleia. Em hebraico é a palavra kahal. Kahal quer dizer assembleia. Em kahal, traduzido em grego, é eclesia. Eclesia, eclésia, né, quer dizer igreja. Assembleia. É a mesma origem de palavra. Então, Jesus, de fato, fundou a igreja. Mas quando a gente pensa fundou a igreja, a gente pensa em termos modernos, que ele foi lá no cartório, registrou o CNPJ, né, e disse, agora tem a igreja. Não, não é isso que Jesus fez. A igreja ela não é uma empresa, ela não é uma firma. Ela é uma realidade mística, porque a igreja ela é a continuidade na história da encarnação de Cristo. Ou seja, o Filho de Deus se encarnou e se fez homem, mas este corpo de Cristo, ele continua na história. Chama-se igreja. Então, sendo membros do corpo de Cristo, a igreja é uma continuidade, né, do mistério da encarnação. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Isso é ser igreja. E para ser membro, eu preciso crer e receber o batismo. É a água que saiu do lado de Jesus. E preciso, para continuar sendo membro, ir alimentando a minha vida espiritual. E para alimentar, a gente tem a Eucaristia, que é o sangue que saiu do costado de Cristo. Wender de Oliveira. Padre, sua bênção. Quais são os meios mais eficazes e úteis para uma nova evangelização nos tempos atuais? Wender,
uma coisa que eu acho que, assim, eu poderia aqui precisava fazer um curso inteiro, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer as pessoas perceberem é o seguinte: se você vai ser católico, você vai ser diferente. E uma das coisas que a evangelização não está dando certo é porque existe um esforço que eu acho, um esforço. Assim, eu concordo, eu respeito quem pensa de uma forma diferente, mas eu discordo, assim, rotundamente, tá? Eu discordo, respeito. Mas esse esforço tremendo de fazer o católico ser igual aos outros. O católico não é igual aos outros. Veja, não quer dizer que a gente precisa ser exótico. Não tem um uniforme católico. Você não precisa ser, entendeu? Você não precisa ser aparentemente diferente dos outros. Mas o seu coração, dentro, a sua mentalidade, dentro, precisa ser diferente dos outros. E você vai ser diferente. E, portanto, neste mundo que é pagão, você vai se sentir um peixe fora d'água. A primeira coisa que você tem que preparar a pessoa é para isso. Porque você vai convidar a pessoa para ser católica e ela vive numa sociedade que, segundo o IBGE, é majoritariamente católica. Então, ela quer se adequar. Não, todo mundo é assim, todo mundo pensa assim, todo mundo faz assim, então o católico faz assim. Pronto. Não. Isso aí está inchado, as estatísticas estão inchadas. O pessoal estava desesperado. Ah, padre, olha só, o IBGE está dizendo que perdemos não sei quantos milhões de católicos. Eu fico, assim, eu lamento. Mas o que eu devo dizer a vocês é o seguinte: ainda está muito. Ainda está muito, porque como a evangelização está fraca, tem muita gente, tem milhões e milhões e milhões de pessoas que acham que são católicos, que se queixam de ser católicos e não são. Só porque foram batizados. Tudo bem, fica um fiozinho ali, né? Fica um fiozinho. Graças a Deus tem esse fiozinho. Não estou mandando embora. Mas para você ser profundamente católico e evangelizado, você tem que entender que você vai nadar contra a correnteza. Você tem que entender que vai todo mundo dizer para você: mas não precisa ser radical assim. Para que esse radicalismo? Se você passar a ser católico, vão te chamar de radical. A primeira coisa que você tem que preparar a pessoa, prepara teu lombo, meu irmão. Prepare o lombo, vão te chamar de radical. Por quê? Porque você quer amar Jesus, porque você quer amar. Entendeu? E transformaram o catolicismo numa religião pequeno burguesa entendeu? Da tranquilidade. Ah, eu não preciso ser diferente de nada. Mas, gente, pelo amor de Deus, Jesus veio para nos ensinar a amar. É claro que nós temos que ser radicais no amor. Você tem que amar radicalmente, você não pode amar superficialmente. Amor superficial, que amor é esse? O amor tem que ser radical. Se você ama Jesus, você tem que amar. Amar mais do que tudo. Que brincadeira é essa? Afinal das contas não está escrito amar Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a sua força, todo o seu ser? Não é isso? Ah não, mas isso é muito radical. Então faz o seguinte, né? Você vai e escreve o seu evangelho. Mas deixa a gente em paz seguindo o evangelho de Jesus, tá? Me deixa ser católico. Então, eu não estou te dizendo, Wender, que se resume a isso. Você está entendendo? A gente precisava fazer todo um curso sobre nova evangelização. Mas uma das coisas que eu vejo que as pessoas não conseguem evangelizar é porque elas partem de uma ilusão. Por exemplo, um padre vai fazer uma homilia. Aí ele acha que aquele povo que está sentado ali na igreja é católico. Isso é ilusão. Para com isso, meu filho. Você nunca vai evangelizar ninguém desse jeito. Mas, padre, eles vão à missa no domingo, eles são católicos. Não são. Você precisa transmitir a fé.
A maior parte das pessoas, isso é difícil avaliar, depende de comunidade a comunidade. Eu estou pegando aqui uma média geral. A média geral é que aquelas pessoas que estão ali não fazem ideia do que é a fé católica, você precisa transmiti-la. Você precisa evangelizar os batizados. Essa é a nova evangelização. Então, se você começa Qual é uma das coisas do sucesso do site? Por que o pessoal diz, ficam até com raiva de mim, porque o Padre Paulo faz a cabeça das pessoas. Eu não faço cabeça de ninguém. Eu simplesmente faço as coisas partindo do ponto de vista que quem está me ouvindo talvez não tenha fé. E eu tenho que mostrar o caminho. Mas se você vai supondo que todo mundo que está ali tem fé, que todo mundo é católico, isso é ilusão. Você não vai conseguir evangelizar ninguém nunca. Então você tem que pegar e dizer, você vai mudar de vida e você vai ficar tão diferente que você vai ficar inclusive diferente do irmão que está sentado do seu lado no banco da mesma igreja. Aí você vai mudando um por um. Muda. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco a igreja inteira está mudada. Entendeu? Está todo mundo pensando com o coração de Cristo. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Mas se a gente parte de uma ilusão institucional de que está todo mundo evangelizado, esquece. Quero agradecer a vocês de estarem aqui. E essa primeira parte da aula que eu fiz até o intervalo, eu aconselharia aos pais, aos catequistas, que estudassem uma forma de apresentar isso para os seus catequizandos. Claro, você pode pegar a parte do vídeo e projetar em sala de aula. Mas se você conseguir falar isso, com suas palavras, de forma convincente, etc., também tem um valor bastante grande, porque nasce da sua própria meditação, nasce do seu próprio estudo e da palavra de Deus que vai brilhando no seu coração. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.